capítulo 8 de João, versículo 48. João 8, 48. A palavra de Deus ela vai nos dizer assim: responderam, pois, os judeus e lhe disseram: porventura, não temos razão em dizer que és samaritano e tens demônio? Essa foi a resposta dos judeus depois do discurso que Jesus fez, né? Jesus ele discursou muitas coisas, né? Ele falou no versículo 42, né, que quem ama a Deus ama a Cristo, né? Porque ele veio de Deus. No versículo 43 ele fala, né, que eles não compreendiam o que Jesus falava, eles eram incapazes de ouvir essa palavra, né? Jesus no versículo 44 disse que o pai deles era o pai da mentira, né? O diabo, né? E que eles não queriam crer porque ele dizia a verdade, versículo 45. Versículo 46, né? Jesus ele reafirma que o seu ofício é santo e que ninguém poderia o convencer de pecado porque o que ele estava fazendo era da própria vontade de Deus, né? E que eles não davam ouvidos, né? Porque eles não eram de Deus, eles não eram propriedade de Deus, eles não eram filhos de Deus, né? Todo esse argumento de Jesus, né, para aqueles homens gerou esta resposta, né? Os judeus falaram que ele era samaritano e que ele era endemoniado, né? E samaritano é porque samaritano era um povo misturado, né? Não só misturado de sangue também, mas misturado de religião e adoração, né? Era um povo que praticava idolatria, não adorava ao Deus único, o Deus de Israel, adorava outros deuses junto com o Deus de Israel, né? Tinha vários centros de adoração na Samaria que adorava outros deuses, né? Isso já acontecia no Reino do Norte, antes de cair o Reino do Norte, isso já acontecia. Então, acusaram Jesus de ser um homem misturado, talvez porque ele morava na Galileia, enfim. E também acusaram ele de ter demônio, né? De vir da parte de Satanás e querer perverter, né, a verdade, né? Triste, né, meus irmãos? Triste. Triste a resposta dessas pessoas para com Jesus. Agora a gente tem que ser realista, né? Que se a gente quiser fazer alguma coisa para Deus, isso acontece. E tem que ser realista. A gente jamais vai falar a verdade e esperar que do outro lado venha amor, graça, perdão, né? Isso não acontece com os homens, né? E a semelhança do que Jesus fez, a gente deve fazer também. E às vezes eu fico me perguntando, né? Me chama a atenção, enquanto a gente vai lendo, né? Como Jesus, ele não tinha o menor temor de falar a verdade. Ele não escolhia as palavras. Ele não escolhia alguma coisa que viesse agradar aos outros, né? As palavras de Jesus, elas são muito duras, né? Muito duras, muito duras. E eu não sei você, mas eu tenho certeza que isso falta em mim, falta nos nossos dias. Tenho a impressão que a igreja hoje se tornou, por mais das vezes, muito polida, né? Quer agradar demais. Não só muitas vezes os membros que estão dentro da igreja. Se quer agradar os membros que estão dentro da igreja, quem dirá os que estão fora, né? Quer agradar de púlpito, né? E muitas vezes também, fora do púlpito, não quer agradar também, né? Quer nem ver a ovelha na frente, né? Faz discurso bonito, né? Fala coisas bonitas, escolhe palavras, né? E na igreja dos dias de hoje falta, meus irmãos, falta um discurso como o de Jesus. E muitas vezes a gente acha que é um problema quando as pessoas reagem assim. E como a gente vê com Jesus, não tem problema nenhum.
tem problema nenhum. Não tem pecado nenhum. Não há pecado. As pessoas reagirem da forma como eles reagiram, não há pecado nenhum. Da parte de Jesus, né? Da parte deles, com certeza. Mas da parte de Jesus não há pecado nenhum. E eu acredito que se nós, como igreja e como crentes, nós formos realizar o nosso ofício como Deus deseja, né? Se a gente for realizar o nosso ofício como Deus deseja, nós seremos perseguidos. Não seremos perseguidos. Não tenha dúvida. E se a gente não está sendo perseguido, tem algum problema. Porque quando Paulo ele fala assim, né, aquele que quer viver piedosamente, ele fala é perseguido. Ele não fala pode ser perseguido. Ele não fala que talvez seja perseguido. Aquele que quer viver piedosamente é perseguido. Será perseguido. Meus irmãos, diante dessa situação, diante de tudo isso que acontece, que aconteceu, né, na época de Jesus, que Jesus sofreu, né, nós certamente sabemos que também sofreremos as mesmas coisas que Jesus sofreu. E eu quero orar a Deus agora, orar com os irmãos aqui, para que a gente venha a ter a mesma coragem de Jesus. A gente venha a ter a mesma força de Jesus. A gente venha a ter a mesma disposição que Jesus teve. Amém? Amém? A mesma coragem que Jesus teve. A gente não venha ser envergonhado do Evangelho de Cristo. E que a gente se torne menos como o mundo e mais como Jesus. A gente se torne menos como o mundo e mais como Jesus. Deus tenha misericórdia de nós. Amém, meus irmãos? Amém? Amém. Graças a Deus. Amém.